Bom dia, bom dia. Estamos chegando por aqui. A Juliana já entrou aqui. Já vou chamar a Juliana aqui para a gente começar a live. Olá, bem-vinda, Bruna. Bem-vindo aí, Marcelo. Para a gente começar, enquanto o pessoal vai chegando. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Verônica também chegando. Está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão chegando bem aí? Pra mim tá ok. Legal. Então tá, pessoal. Bem-vindos aqui. Hoje eu convidei a Juliana para a gente falar de um tema bem legal, que é um tema Bem que legal. é legal que ele incomoda quase todo mundo, né? Verdade. Então, legal que vocês estão aqui. E bem-vindo ao Edmundo também. E principalmente porque ele é o que impede, que às vezes impede a gente de romper as fronteiras, né? Então, para mim hoje é a primeira vez que eu estou fazendo uma live a partir do meu canal. Vai enfrentar Então, o medo a partir do medo. que era um bloqueio já está ficando para trás já. Já está ficando com uma história para contar. E aí eu convidei a Juliana para a gente falar sobre isso hoje, né? E somos gratos aí pela presença de quem está chegando para acompanhar com a gente aí. Então, bem-vinda aí, Juliana. Se quer se apresentar? Obrigada. Obrigada, pessoal. Sou a Juliana. Não tem muito o que falar, porque para mim hoje em dia a profissão já não, não é algo que engrandece. O que é importante para mim hoje é que eu sou cristã, hoje eu entendo e comecei a buscar a palavra, então esse é o principal, né? Eu sou uma mãe cristã. Esse é o meu principal informação que é para mim. Oi, Rê. Legal. Então, bem-vinda aí, o pessoal está chegando. Renata. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rivail Mahavir. Eu sou, né, eu estou terapeuta, quem não vai ser terapeuta é holístico, acupunturista, hipnoterapeuta, né? Já estou nessa área há mais ou menos 10 anos. E foi bem uma jornada em que eu escolhi para no momento em que eu precisei encontrar nas terapias algo para me auxiliar e também me tornou uma opção de poder ajudar e auxiliar outras pessoas. E aí foi uma grande oportunidade também de estudar sobre quem eu sou e quem somos nós. Então, essa foi uma grande jornada. Eu já estou aqui há mais de 10 anos. Então, e mais recente, nesses 10 anos, eu venho estudando sobre a mente, né? Mente e corpo, que são um só sistema, né? Mente e o corpo é um só sistema, tanto de ida como de vinda, né? Então, a mente e o cérebro é uma caixa de comando. E nós temos a caixa de comando que é a nossa cabeça, nosso cérebro, e o cérebro, ele é como um computador, né? E nossa mente é como o software, ou seja, o programa que roda nesse cérebro, para todo o funcionamento do nosso corpo. Então, através desse funcionamento, desse programa que tem no nosso cérebro, aparece
o que a gente chama do medo, né? Ele é um agente que é sujeito aí, desde quando a gente nasce, a interferir, né, na nossa vida. Então, inclusive, esse é o tema da nossa live, como que o medo, né, está sujeito a interferir na nossa vida. Então, Juliana, enquanto eu estou falando, se você quiser perguntar alguma coisa, me fala, tá? Me interrompe. Não, é que eu estou esperando você concluir para eu perguntar justamente essa questão do seu trabalho, Uhum, como que o seu trabalho influi na resolução do medo na mente das pessoas. legal. Então, exatamente isso. Quando uma pessoa me procura, eu, eu sempre procuro ver com ela onde que está. Ela me procura por um medo, por uma questão do medo. Inclusive, a gente vem falar também das irmãs do medo, né? E é assim, a pessoa, ela vem com um efeito, né? Ela vem criando de um efeito. E aí, nesse efeito, eu sempre conversando com ela, vou procurar ir na raiz desse problema que ela está se queixando. Então, normalmente, a pessoa não sabe o que causou isso. Então, o que Uhum. eu vou fazer? Eu vou primeiro falar sobre como funciona o cérebro, né? Como que é aliás, três segredos do cérebro, inclusive que eu aprendi, né, desde quando eu comecei a estudar a reprogramação mental. Então, é assim, o cérebro tem três segredos. Um dos segredos do cérebro é que o cérebro, ele só funciona no presente, ele só funciona no aqui e agora. Um outro segredo do cérebro é que o cérebro ele não distingue o que é real do imaginário. Então, para o cérebro, o que está imaginando, o que está na imaginação, está acontecendo. E o cérebro está todo o tempo trabalhando para que a gente alcance aquilo que a gente está querendo, né? Ou seja, por isso que a pessoa, às vezes, está pensando em algo e ela atrai aquilo, porque ela está. É o programa que está rodando naquele momento. Então, o que acontece? O programa que a pessoa está rodando naquele momento vai atrair para ela uma situação. Ou seja, para que aconteça esse medo, a pessoa, normalmente, ela teve que a gente chama de trauma ou um evento traumático, né? Então, é assim, um evento traumático é algo mais superficial, mas que também causa um dano. E um trauma é algo mais profundo. Normalmente a pessoa não sabe o que aconteceu. E aí é onde a gente chama de bloqueio, né? Ou uma trava. Então, como você me perguntou, como que eu auxilio a pessoa, né? Então, é preciso fazer uma verificação daquilo que a pessoa traz e encontrar o trauma ou o evento que aconteceu, né? Então, assim, a pessoa vai trazer para mim os sintomas que ela está se queixando, né? E aí eu faço fazendo Investigação. uma investigação, isso, tá? Uma investigação que não está no racional. O racional, ele sempre vai impedir que a pessoa acesse aquilo, porque aquilo que aconteceu causou uma dor. Aquele evento ele causou uma dor. E causou uma dor exatamente porque o cérebro ele não reagiu, ou ele não agiu como tinha que ter agido no momento, né? Até para ficar mais fácil, é assim, para ficar mais clara a compreensão, o nosso cérebro, desde quando a gente chegou nesse plano, né, tem assim, acontece três coisas quando a gente se vê numa situação que é desconfortável. Hum. Então, o nosso corpo, ele recebe uma informação do cérebro para fazer até três coisas, de uma a três coisas, que é ou fugir, ou enfrentar, ou paralisar. Então, isso já foi mais na era primitiva, né? Só que hoje em dia é mais nos eventos individuais ou coletivos. Então, quando uma pessoa ela tem um evento na vida dela, ela acaba sofrendo um bloqueio
por uma determinada situação. Hum. Então, o que acontece? A gente precisa investigar o que aconteceu, né? Normalmente a pessoa vai, eu uso da hipnose, né? A hipnose é um estado de consciência, tá? Não é nenhuma uma prática, ele é um estado de Uhum. consciência em que a pessoa entra, né? Então, entrando nesse estado de consciência, é mais fácil acessar, é onde encontra o que aconteceu. E aí, quando aconteceu a situação, é preciso que ressignifique isso. Ou seja, não tem como eliminar aquele medo, aquele trauma que a pessoa, aquilo que aconteceu. Porque o cérebro já deu um sentido para aquilo, né? Então, que foi de se defender, ou foi de fugir, ou de paralisar. A maioria das vezes acontece de paralisar, por isso que a pessoa não encontra o que aconteceu, né? E aí ela fica sofrendo muito e acaba, às vezes, precisando ir até para medicamentos fortes. Uhum. Então, aí encontrando esse bloqueio, normalmente a pessoa vai expressar aquele ação que ela não teve, que era de ou gritar, ou chorar, ou então, às vezes, xingar mesmo que a pessoa faz, né? Então, esse é o trabalho que eu faço em procurar a pessoa a encontrar o que aconteceu e dar um significado diferente, Na né? verdade, Então, ela consegue reagir, ela consegue ter a reação que ela não teve no momento do acontecimento, é isso? exatamente, exatamente. Porque assim, quando aconteceu um trauma, uma situação, o cérebro dela protegeu ela, né, para que não acontecer mais. E aí, como que acontece na vida da pessoa? Como ela não sabe o que aconteceu, ela vai estar, sempre que ela encontrar algo semelhante, uma situação semelhante, ela normalmente ela já faz ela já sente como se fosse acontecer de novo. Então, é por isso que a pessoa vai criando medos e às vezes esses Vê, né? medos têm uma. Como que é? Ela revive, né? Revive, Ela nem exatamente. sabe se ela revive o evento passado. Isso, exatamente. Ela faz uma projeção e o cérebro dela lembra que aquilo foi o que causou o desconforto, né? Então, a Hum, pessoa tem uma descarga no cérebro dela, o que causa umas sensações, e essas sensações ela não fica confortável. E aí nós temos, lembrando que assim também, que todo medo, ele é uma imaginação, né? A gente não consegue ver o medo. Ele, ele é uma forma do cérebro se comunicar, dizendo para a pessoa que ela está insegura, ou seja, ela vai transmitir um momento de alerta para ela. Então, assim, as pessoas falam que até assim, o medo, ele tem serventia, o medo é bom. Quer dizer, para alguma coisa, mas na verdade ele não é que o medo seja bom, é que o medo ele tem que ser trocado por prudência, né? O que a hum, gente precisa ter na vida é prudência, porque o medo sempre é verdade. paralisante, né? A prudência vai fazer com que a gente tome um cuidado, né? A gente vigia, né? Tem o vigiar e orar, então a gente vigia, né? Primeiro, e depois, né, a gente ora, ou seja, a gente entra em ação. Então, isso é o mais importante da gente saber. É. E reprogramar. Acontece muito, às vezes, porque o medo ele é constante, independente de quem tem um medo paralisante ou não, o medo ele tá o tempo todo na nossa cabeça. Eu tenho um filho, tudo que acontece a gente já vai subir a escada, cuidado para não cair, vai atravessar a rua, cuidado. Então, assim, a gente tem que ter uma cautela, que é esse receio, né? Mas quando é dessa forma, ok, porque aí você vai prevenir algum erro, né? Algum problema.
Acontece muito, às vezes a gente pensa, eu no caso, falar a gente, eu tenho muito costume de falar a gente. Às vezes eu penso assim, ah, por exemplo, cuidado, ele pode cair, ele tá subindo a escada, ele pode cair. Automaticamente eu já penso, não, não vai acontecer nada. Tipo assim, então eu já bloqueio, eu cuido para não acontecer, mas ao mesmo tempo eu repenso, falo, vai dar tudo certo. Já para não alimentar. Porque aí a questão é assim, se você alimentar demais aquele pensamento negativo, que é justamente uma irmã do medo, se você alimenta demais esse pensamento, é aquilo, tudo que você tem medo, você atrai. Isso daí a Angélica de Carvalho falou e muita gente fala também. Então, realmente, tudo que você tem medo, você atrai. Então, você tem que, toda vez que sentir o medo, você repensar para você não atrair aquilo que o seu cérebro tá dizendo que vai acontecer, né? É uma forma de você prevenir. Isso, exatamente. Legal que você falou isso, porque é assim, exatamente. Por que que acontece algo quando a pessoa tem medo? Ó, para você ver, quando a pessoa ela tem um medo de algo, automaticamente no cérebro já abre uma janela, né, um alerta. E se a pessoa persiste nisso, o que acontece? Automaticamente ele faz, lembra que o cérebro ele está procurando realizar aquilo que está no sistema, né? Que está ali rondando, que está ali no momento. Então, automaticamente, quando você tem medo, o cérebro ele já abre uma janela e já praticamente para ele aquela imagem já está acontecendo. Então, para Sim, acontecer é um passo, você já né? vai Porque criando, né? já vai criando, exatamente, porque o cérebro já atrai. Então, assim, para atrair algo relacionado ao medo, ou às irmãs do medo, então é uma coisa muito rápida. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa fala, tipo, quem você falou, cuidado, menino, que senão você vai cair, automaticamente no seu cérebro já viu aquilo acontecendo. Já viu E, acontecer o e acidente. isso, exatamente. E quando é para uma outra pessoa, isso é como a gente chama na hipnose, é um comando. Então, é uma sugestão. Então, se para o cérebro daquela pessoa entrou essa sugestão, automaticamente ele já vai se ver isso acontece. Verdade. Então, é assim, que nem uma coisa interessante é que assim, para a gente conseguir algo, é o seguinte, a gente precisa pôr uma pressão, né, para que a gente consiga acessar o que a gente está precisando, né? É preciso visualizar, então é trabalhar, além de pensar, a gente precisa fazer uma visualização, criar uma imagem, e aí com essa imagem também a gente colocar uma intenção, a gente ser intencional. Então, quando a gente coloca essa intenção, a gente precisa reforçar isso, talvez por mais de um dia, e para a gente conseguir acessar e poder fazer essa coisa se manifestar. Então, é bem mais trabalhoso de se atrair algo, né? Precisa de um movimento, precisa botar uma pressão, do que o medo, né? Do que atrair um medo. Porque no momento que se a pessoa já tem medo de algo, ela já abre uma janela, e se não cuidar daquilo, não verificar direitinho o porquê daquilo, ela acaba atraindo e já manifesta na vida dela. Então, Então, aí a gente pode, o pessoal que quiser fazer pergunta, aí pode fazer pergunta, a gente vai falando durante o tempo aqui que a gente está na live. Então, eu até, estava analisando. sim, pode Pode falar. falar. Não, pode falar. O que você ia falar? Então, eu ia te falar para a gente, conforme for falando aí, a gente vai falar das Irmãs do Medo, né? E aí, quem for se identificando, ou quiser falar, se alguém quiser fazer uma pergunta, o que que paralisa ela nesse momento, qual o medo que está destravando nesse momento, pode falar, pode pôr aquilo. É, você falou agora nesse finalzinho, é Aham, justamente aquilo. Quando você está com medo, você realmente, você pensou uma vez só, se isso. você alimentar aquilo, aquilo ali acontece. Porque você fica pensando o tempo todo. E quando é para coisa boa, você já não faz essa alimentação. Quando é uma coisa boa, você olha, acabou e não pensa mais, né?
Por isso que não acontece, porque a gente não alimenta coisa boa. Então, como a gente tem que ressignificar o medo que a gente tem, automaticamente, quando você está pensando coisa ruim, se você, naquele mesmo momento, você já pensar o contrário, já pensar no lado positivo e continuar alimentando aquele lado positivo, você vai atrair aquela energia positiva, né? Então, você consegue isso para eventos passados, como você faz no tratamento da terapia, quanto Uhum. para eventos futuros, tipo assim, a partir de hoje, daqui para frente, tudo que eu pensar de negativo, se eu substituir pelo contrário, eu vou fazer tal coisa, mas não sei se vai dar certo. Não, você já pensa dando certo. E você continua, mantém esse pensamento positivo, porque por mais que você não acredite, homem de pouca fé também consegue. Então, por mais que você não acredite naquilo que você está pensando, pensa o positivo o tempo todo. E uma hora ele vai acontecer, da mesma forma que o negativo acontece, porque você alimenta o negativo. Exatamente, legal que você traz isso, porque assim, que nem na PNL, né, que é a programação neurolinguística, e programação neurolinguística quer dizer ensinar o cérebro a se comportar. Então, tem um sistema que a gente chama de VAC, que é o sistema visual, auditivo e sinestésico. Então, para tudo acontecer, passa por esse sistema. Então, quando é negativo, né, no caso, uma pessoa tem medo que algo aconteça, automaticamente o cérebro dela está visualizando já está ouvindo, né, seja uma voz, está ouvindo um som, normalmente tem, né, que ela está ouvindo algo, e automaticamente o corpo dela já começa a sentir, ou seja, ela começa a, a sentir um desconforto, né, que é o que eu falei lá no começo, que é uma das três coisas que acontece, de fugir, de paralisar ou de enfrentar. Né? Então, esse sistema ele começa a ativar. Então, é uma coisa muito rápida, né? Então, quando esse sistema ativa, automaticamente a pessoa acaba atraindo. E já para um modo positivo, a pessoa precisa visualizar, ela precisa falar, né? E ela precisa sentir. Né? Então, você vê que a pressão é maior para que algo aconteça. Então, para ressignificar aquela situação, né? Então, assim, Teoricamente é a mesma coisa, né? Teoricamente é a mesma coisa, é falar, ouvir e sentir. isso, Só que na prática é mais fácil você falar, ouvir e sentir o negativo do que falar, ouvir e sentir o positivo, né? exatamente. Porque, assim, a nossa mente, ela é considerada assim, dividida em três partes, vamos dizer, em porcentagem. Vamos assim, na verdade, é consciente, subconsciente e inconsciente. E fala que o modo como funciona para a gente é assim, 5% é consciente e 95% é inconsciente. Então, esse consciente é como se ele fosse um porteiro. Ele está ali, é como se fosse no sistema operacional de um computador, como se ele fosse o antivírus ali para proteger. Então, ele tem que estar sempre alerta. Né? Então, tudo que aparece, Consciente. consciente. Ele está, que é 5%, ele precisa estar ali alerta para saber o que está entrando, né, nesse programa, né, nessa caixa de comando. Então, se é algo que ele permite entrar, tá tudo bem. Né? Então, agora, se é algo que ele descuidou e entrou sem a pessoa perceber, aí que é o problema. Né? Por isso que às vezes o que acontece? A distração, né, acaba fazendo com que a pessoa, às vezes, assuma uma das filhas do medo, que é a crença, né, que a gente vai vir falar, a pessoa acaba acreditando em algo que não é dela. Né? Veio algo de fora, passou por esse porteiro, né, por esse Sim. guardião aí que devia ter guardado, né, a caixa de comando, ou seja, a mente não guardou e ela entrou, a pessoa adquiriu uma crença e às vezes está travando a vida dela. A gente pode ver aí nesse tempo aí que passou, né, de pandemia, que eu chamo dessa tempestade, né, o quanto de gente que eu fiz até, inclusive, atendimentos online para várias pessoas,
e deu para perceber o quanto as pessoas foram afetadas apenas por uma crença. Eu tive uma experiência bem bacana assim, que fiquei assim, percebendo como é que funciona isso. Eu um dia fui para São Paulo, eu, eu peguei um Uber e aí conversando com o motorista do Uber, naquele dia ele tinha acabado de sair de casa, ele ficou 20 dias em casa, ele não teve contato com ninguém e ele teve todos os sintomas que as pessoas estavam relatando. Então, o que acontece? O que ele fazia? Ele falava com pessoas de fora, ele via reportagens. Então, assim, hoje, a mídia hoje é uma das coisas que mais influencia a mente das pessoas. E, na maioria É, das vezes, negativamente. a Renata comentou naquela hora que a gente estava falando do negativo e o positivo. Ela falou, Sim, porque o negativo você já vivenciou. Assim, é mais fácil você sentir o negativo porque você já vivenciou. Mas muitas vezes a gente absorve a história negativa da pessoa, mas não absorve a positiva. Que até para absorver, tudo que é negativo a gente absorve, tudo que é positivo é difícil a gente absorver. Então, mesmo que você não tenha vivenciado o negativo, a história do outro que você absorveu que é negativa, você também guarda. Já a positiva, nem sempre você guarda, exatamente. né? Isso. É assim, porque a pessoa ela já tem uma referência, né? Por exemplo, o cérebro dela já conhece, o programa dela já conhece. Se não foi a mesma coisa, foi algo bem parecido, né? Por isso que quando uma É, pessoa conta algo negativo, a outra vai e conta ou às vezes um pouquinho pior, né? Para comparar. Então, assim, a pessoa às até para vezes expressar. Nossa, a gente sente, né, na pele quando a pessoa conta. Quando a pessoa exatamente, conta algo, a gente sente na pele. O positivo não acontece a mesma coisa. Você não consegue sentir a vibração que a pessoa teve. Apesar que eu senti uma esses dias, né? Mas muitas vezes você não sente a vibração que a pessoa teve de positivo, né? A não ser que você esteja caminhando mesmo com a pessoa. Agora, uma história negativa, você nunca viu a pessoa na vida. Se você ouve a história da pessoa, você absorve na hora, mesmo ela não sendo próxima a você, né? exatamente. Então, é que nem se a mente está aberta, né? E acaba entrando sem a pessoa perceber. Porque ela já tem ali uma história parecida, né? A mente dela já, algo que aconteceu foi semelhante ao que a pessoa está contando, então para ela acaba sendo apenas uma. Tá travando, não sei se é o meu. Tá Travou um pouquinho. travando. É o meu que tá travando? Agora voltou. Ok? Pra mim, você ainda tá embaçado. Agora, não sei se é o meu ou se é o seu. Ah, então, tem aqui uma pergunta do Marcelo Assis, o medo de falar em público. Então, esse medo de falar em público, então, né, eu falei no começo, né, ele foi um bloqueio que aconteceu em algum momento da vida. Inclusive, assim, os medos que se tornam bloqueios, normalmente, a gente fala assim, que vem só pessoas que bloqueiam pessoas, né? Então, esse bloqueio que acontece vem de uma figura de autoridade, que a gente conhece como as primeiras figuras de autoridade que tem são nossos pais. Peraí, Rivail, tá Tá. travado. Vocês estão ouvindo o Rivail, pelo menos? Tá lá sim, Oi? a sua pergunta. Depois ele Ah, manda, ah, ele sim, faz isso, assim. eu vi. Pronto, melhorou um Ok, pouquinho. tá. Então, o medo de falar em público,
normalmente, foi uma pessoa que foi, ela recebeu uma pressão, ou dos pais, ou de professores. Normalmente é isso. Porque, normalmente, a pessoa, ela queria se expressar e o pai ou a mãe não deixou ela se expressar. E aí ela, ou também, ela foi submetida a uma pressão na escola. Na escola, não sei hoje como é que tá, mas antigamente tinha uma coisa chamada oral, você lê um texto, e às vezes Vai no era quadro, né? isso. Ou às vezes tem que dar nota, então a pessoa às vezes está sendo colocada sob pressão. Então, ela acaba desenvolvendo o medo de falar em público, que é uma coisa que travava a gente, de aparecer, de falar, né? É Então, verdade. precisa ser ressignificado. A pessoa tem que encontrar o evento que aconteceu e perceber o que foi que ela tinha que ter falado ou tinha que ter feito naquela hora, naquele momento, né? Então, é preciso destravar da seguinte maneira: ela precisa encontrar o evento e aí ressignificar, né? Lembrando que, assim, não existe uma coisa de acabar com o medo ou acabar com o bloqueio. Ele precisa de ressignificar. O cérebro ele não aceita que seja apagado algo. Ele Tá, como precisa que conseguir. ressignificaria? Um exemplo para ressignificar. Tá, então, precisa levar a pessoa ao Esse, evento. Eu vou te contar um caso um- de uma criança que ele estava na sala com o pai dele, né? E aí o pai dele pede para ele ir na cozinha buscar um suco. E aí ele vai na cozinha e distraidamente ele traz um copo d'água. hum, E aí quando ele entrega para o pai dele fica bravo com ele, né? E fala: menino, você não prestou atenção no que eu falei, nada na vida, né? E aí isso pro pai foi uma coisa boba. Mas quando a pessoa chegou na idade adulta, ela encontrou esse bloqueio, né? Que o pai colocou ela sob pressão, né? Já classificando ele como uma como um comportamento dele. Um comportamento que ele hum. teve levou ele a ser taxado, né? Como se fosse uma pessoa que não tem atenção, né? E não deixou ele se expressar, né? Ele explicar o que foi que ele entendeu. Automaticamente o pai dele já criou um bloqueio, colocando pressão nele e falando que ele não ia conseguir nada na vida, que ele era uma pessoa que não prestava atenção em nada. Então, automaticamente ele ficou bloqueado por isso. Então, E aí para aí, ela, ah, isso. Aí para ressignificar é o seguinte, aí preciso, que nem eu faço na reprogramação mental da hipnose, é o seguinte, é preciso levar a pessoa lá no evento novamente, né? Porque assim, tudo que acontece, independente da idade, ele é só um programa, né? Foi bom você falar isso até porque assim, tem pessoas que até hoje ela tem uma mente. gravando. Aí tá cortando. Tá voltando. Tá bom? Voltou? Como é que tá? Aqui tá ok. Peraí que tá travando. Tá. Agora os dois. Aqui para mim voltou. Pessoal, aí tá tudo bem para vocês? Como é que tá agora? Voltou? Nossa, cara. Bom, é que a minha fica nítida, né? Mas o seu tá tudo embaçado. Ué, para mim tá tudo bem aqui, tanto o meu quanto o seu. É, então, é porque pra gente a nossa fica boa, agora eu não sei.
Ó, Renato falou que tá vendo só eu. Tá vendo e ouvindo? Ó, tá voltando.